Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Clara e hoje nós estamos aqui no Expresso Imobiliário. Uma xícara de conhecimento para vocês. Tem alguma coisa errada aí. Quem é você, meu? De novo? Demitido? O que aconteceu? Dessa vez eu tive que apresentar porque a Raquel ficou assim, com o cabelo em pé, por conta de uma notícia que saiu em um jornal de grande circulação aqui em Vitória. Ah, entendi. Então hoje você vai ser a entrevistadora. Mas ela foi embora? O que houve? Não. Você achou que ela não estaria aqui? Claro que está. Tudo bom, querida? Tudo bem? Bem-vindos! Hoje eu não entrevisto, hoje eu sou entrevistada. Nós vamos colocar pingos nos is, mas não antes do nosso merchan, nossos comerciais, porque este podcast acontece porque existem pessoas que fazem esse podcast acontecer. Então, a gente vai falar das nossas imobiliárias modelo, Aliança Web Móveis. Aliança foi a imobiliária que me deu carta branca para testar todas as blindagens que eu apresento para vocês. Todas as blindagens que outros clientes passaram a experimentar, aplicar e ver diferença. As blindagens que os alunos conhecem. Aliança Web Móveis, imobiliária modelo em locações. Adin Aluguéis. Amamos alugar. Adin Aluguéis é a segunda imobiliária modelo. Aliança Adin Aluguéis. Só tem duas, gente. E a gente vai, a partir daquilo que a gente aplica em imobiliárias, que encampam a ideia da blindagem e mudam de fato sua realidade com locações, a gente vai mudar, sim, o mercado. Que bom que existem as imobiliárias modelo. E eu não podia deixar de falar de Mesa Completa, que cuida do nosso café. Porque Expresso Imobiliário é aquele momento que a gente senta para falar do mercado, para falar de locação, para falar de outros assuntos do mercado, mas precisa ter aquele café e essas gostosuras da Mesa Completa, que é, um excelente coffee break para você. Eu tô até engordando, tá sabendo, né? Toda semana, Olha 15 em aí. 15 dias eu tô ficando mais gordinho. Olha aí, 15 em 15 dias. Aí ele tá botando a culpa na Mesa Completa. Não, É tudo gostoso. Maravilhoso. Lombardi, cara de pau aí, tá? Tá forte. Mas agora fiz o merchan com a palavra a entrevistadora, linda entrevistadora, né, gente? Então, Raquel, nessa manchete fala o seguinte: apesar de parecer improvável ou injusto, existem hipóteses legais que permitem que o locador peça a devolução do imóvel antes que o tempo do contrato tenha terminado. Por que você ficou tão pasma com isso? Conta pra gente. Pasma é pouco, eu fiquei indignada. Gente, cedo. o Lombardi reclama. Já Os cedo no ouvidos meu dele ouvido. são sensíveis. Nossa, tomei um susto. É para ficar esperto. Eu fiquei indignada. Por quê? Porque esse artigo foi assinado por um advogado. E isso faz a gente acender todos os alertas, todas as luzes. Por quê? Se você tem uma pessoa que deveria orientar o cliente ensinando errado, além do desserviço, porque isso deseduca o mercado, todo o esforço que a gente faz para educar o mercado, numa coisa dessa, num episódio desse, desfaz todo o trabalho e é muito difícil, porque é um jornal muito respeitado, né? E é um advogado. E ele falou um absurdo. Um advogado que se diz especialista em direito imobiliário. Mas isso é interessante, porque tem uma coisa que eu falo sempre.
Direito imobiliário é isso aqui. Locação, dentro desse universo, é isso aqui. E para você dar uma opinião sobre locação, você tem que ser de verdade especialista. Sim. Né? Você tem que ser especializado de verdade, conhecer a operação na ponta e ser um profundo conhecedor. Por quê? Contrato de locação é diferente de todos os outros. Quando você pega um universo de contratos imobiliários, locação é uma coisa muito diferente. Tudo que funciona nos outros não vai funcionar no de locação. Sim. E por que aonde está o maior erro? É que o maior erro está na manchete. Então, toda a notícia é um erro. Sim. O locador não pode pedir o imóvel na vigência contratual nunca. O que o locador pode ou não pode? Em relação à vigência? Sim, do contrato. Em relação à vigência, ele tem que respeitar a vigência. Essa regra está lá no artigo 4º. Fala assim, que as partes são obrigadas a respeitar a vigência do contrato, e aí tem uma exceção. Mas o locatário pode, antes da vigência, devolver o imóvel sem pagar, devolver o imóvel desde que ele pague uma multa proporcional ao tempo restante da locação. Sim. Por quê? A presunção legal é que quando você desrespeita a vigência, você está frustrando a expectativa de cumprimento do contrato. O locatário, como ele está frustrando, ele vai pagar proporcionalmente uma multa compensatória para o locador. Por isso que a lei fala, o locatário pode devolver desde que ele pague uma multa. Mas o locador não pode. E existe uma explicação legal. Na lei do inquilinato, para tudo existe... quem quer trabalhar com locação e não quer errar, não basta conhecer a lei, ler a lei. Ele precisa entender o contexto e entender por que o legislador criou aquela regra. Existe uma interpretação que chama interpretação teleológica. É como se fosse possível entrar na cabeça do cara que fez a lei para saber o que ele queria. Por que essa regra existe? Porque quando você entende por que a regra existe, você nunca mais erra. É igual a criança que você fala, não pode fazer isso. Não pode por quê? Não pode porque não pode. Não, mas ainda logo um tapão aí é para isso. Não funciona, mas quando você explica a criança por que não pode, ela colabora, ela entende. E muito se aprende na prática, né? Muito se aprende na prática. Mas, nesse caso específico, o que manda mesmo é a técnica. O que eu acho interessante é que fica muito nítido nessa matéria que ele fez um recorte do artigo 47 e do artigo 9º, porque o artigo 47 fala que o locador pode fazer a retomada do imóvel por motivos justificados. E aí elenca. Mas nunca é na vigência. O que acontece na prática? Minha resposta está ficando longa, hein? O que acontece na prática? Locações residenciais existem de dois tipos. As locações residenciais são divididas em dois tipos. Igual ou superior a 30 meses e inferior a 30 meses. Por que isso existe? Porque o legislador, a nossa lei de locações é de 1991. Nessa época, a gente tinha uma outra conformação familiar.
as pessoas não tinham a mobilidade que existe hoje. Hoje tudo é muito rápido. Hoje, quando o locatário pede um imóvel para alugar, ele fala assim: mas eu quero dispensa de multa depois de 12 meses. Por quê? Ele não tem essa intenção de se fixar muito tempo no mesmo imóvel. Mas isso é uma coisa nova, é uma preferência nova. Na época, tudo que o cara queria era estabilidade de moradia. Sim. E nesse aspecto, o legislador quis dar essa estabilidade. Como a ideia não era proibir contratos de prazo inferior, mas a ideia da lei de locações era amadurecer o mercado e deixar todo mundo fortinho, cada um por si, e dar mais musculatura para as partes em relação àquilo que poderia ser tratado ou não nos contratos, né? Emancipar o mercado. O que ele fez? Ele criou um mecanismo para o locador preferir locações mais longas. Quando você analisa a locação residencial de prazo igual ou superior a 30 meses, ela é muito mais vantajosa do ponto de vista da retomada do imóvel. Então, lá fala assim, no artigo 46, parágrafo único, fala assim, que nas locações de prazo igual ou superior a 30 meses, findo o prazo de vigência, se o locatário permanecer no imóvel por 30 dias sem oposição do locador, presume-se que essa locação entrou na vigência indeterminada. E nessa hipótese, na vigência indeterminada, o locador vai poder pedir o imóvel sem motivo a qualquer tempo. Mas, nas locações de prazo inferior a 30 meses, quando o contrato, por exemplo, uma locação de 12, não, nem vou falar de 12, vou falar de 24, porque a gente está falando de 30, olha como é que são as coisas. Se você tem uma locação de 24 meses, ela acabou a vigência acaba às 23 horas e 59 minutos, 0 hora do outro dia, essa locação está na vigência indeterminada. E uma vez que ela está na vigência indeterminada, o locador só pode pedir o imóvel sem um motivo justo depois de 5 anos. É uma conta de doido, não é, Leandro? Eu me perdi ali no início ali, porque realmente é uma conta de doido. Eu sou péssimo em matemática. Então. Meu negócio é falar. Eu sou bom de fala. O Lombardi não quer fazer conta. Detesto. Mas eu vou fazer para você. Pode porque fazer. É assim, ó. Então você nota que por causa de 6 meses o locador se lasca. Por 6 meses, se ele tivesse feito de 30 meses, ele não precisaria dos 5 anos. Ele não precisaria de 5 anos. Na verdade, o locador só se lasca, né? Se não seguir as regrinhas, inclusive se não tiver um guia prático de locação também, né? Tá ali, a gente se lasca de qualquer jeito. Olha aí. Então, se lasca. Ai. E aí, por causa de 6 meses, ele fica sem poder pedir o imóvel. Entendi. Mas aí o que acontece? Fora da vigência, quando ele passou da vigência, mas ele ainda não tem 5 anos, embora ele não possa, nesse período, pedir o imóvel sem motivo, se ele tiver um motivo que o legislador entende que é justo... Como que? Como o uso próprio. Ele pode pedir o imóvel. Mas jamais pode ser pedido o imóvel para uso próprio dentro da vigência do contrato, certo? Jamais em tempo algum. Jamais. E do jeito que está colocado na matéria, fala que o locador pode pedir o imóvel para uso próprio na vigência, e isso é um absurdo, porque existe esse mito, locador acha isso,
Quem trabalha com locação acha isso, corretora acha isso. É uma loucura. E aí pede o imóvel, fala que é para uso próprio, o cara está lá com 6 meses de locação, fica aborrecido, mas acha que tem que sair e sai. Por quê? Porque a imobiliária falou. Mas aí quando ele sai e ele entra no meu Instagram e vê que não pode, ele vai e entra com um processo contra a imobiliária e contra o locador. A única coisa que pode ser feita nesse caso é realmente o processo? Na vigência, Se o locador pediu o imóvel na vigência e você saiu não sabendo, mas você descobre, por exemplo, entrando no seu Instagram, você descobre que isso não poderia estar acontecendo. O que eu posso fazer em contrapartida? você pode se recusar a sair. Entendi. Você fala, inclusive, sábado passado, eu dei uma consulta para um locatário de Vila Velha. Ele ligou para o meu escritório, pegou e pediu uma consulta, por quê? Imobiliária grande, fez a locação, era uma locação de 12 meses, está vencendo a vigência, o proprietário quer vender e pediu o imóvel. Aí ele falou, não, se ele vender não tem problema. Aí eu falei, ok. Ele falou, mas eu não quero sair. E ele é um sujeito que veio do Rio de Janeiro, está trabalhando por um tempo determinado. Se ele sair, ele teria que alugar um outro imóvel antes do período que ele vai retornar. E aí ele teria que pagar uma multa num outro e tal. E aí ele fez uma consulta para saber se ele precisava sair de fato. Falei, você não precisa sair. Você pode dizer para ele que ele não tem direito de fazer a denúncia vazia, que é o que a gente chama. Existe denúncia cheia e denúncia vazia. Denúncia vazia é a denúncia do contrato quero rescindir. Eu estou denunciando o contrato. Entendi. Então, a denúncia vazia, que é a denúncia sem motivo, esvaziada de motivo, na locação de prazo inferior a 30 meses, só pode ser feita com 5 anos. E aí eu falei com ele, eu falei, Magno, vou até falar o nome, Magno, você não precisa sair, você pode responder para ele que você tem direito de permanecer no imóvel porque o seu contrato é de prazo inferior a 30 meses e pelo artigo 47, você está na vigência indeterminada. E é seu direito permanecer no imóvel. E aí, além do atestado ruim que a imobiliária leva, essa imobiliária vai ter um desgaste muito grande com o proprietário. Né? O proprietário vai falar assim, como assim eu não posso pedir o imóvel fora da vigência? E nesse caso, ele até poderia, se fosse para uso próprio. E também não pode pedir para uso próprio e não ser para uso próprio, porque isso é contravenção penal. Ele responde a processo criminal, sabia? Se o cara falar, me dá aí o imóvel aí, que tal, porque para meu uso, mas na verdade vai alugar para outra pessoa. Aí lascou. Lascou. É bom saber isso aí, ó. A lei chama isso de locador insincero. Vou até avisar para a produção que ela tá para pedir uma casa aí de volta aí. Ah, é? Olha aí. Já tem que falar, não, eu vou alugar para outra pessoa. Não pode falar que é para si, não. Tá problema. Se não é, não pode. Ouviu, né, produção? Não tá ouvindo, mas eu vou falar com ela. Então são detalhes que não podem. Às vezes, Leandro, eu vejo, você fala fala com o proprietário que não pode. Daqui a pouquinho chega, não, ele falou que é para pedir para uso próprio. Mas é para uso próprio? Porque se não for, ele vai ter que pagar uma multa. Né? E pode responder a um processo criminal. Raquel, me fala, porque
inclusive é o nosso tema de hoje, por que existe tantas controvérsias nesse tema? Por causa dos mitos. Existe uma coisa que eu vou chover no molhado, mas eu vou falar. As pessoas subestimam muito locação. Eu tenho total conforto de falar isso, porque eu subestimei locação. O meu primeiro cliente de locação, eu peguei por acaso, subestimando, achando que locação era uma coisa simples. E eu vou falar nessa lente aqui, ó. Eu nunca tinha lido a lei do inquilinato inteira, nunca. Eu conhecia. Nunca tinha lido a lei de capa a capa. E eu aceitei advogar para uma imobiliária na área de locações. Eu não tenho problema de falar isso. Porque quando eu vi, eu corri atrás de me especializar. E hoje eu sou altamente especializada no Brasil. E por que eu faço questão de contar isso? Porque é isso que acontece com o corretor e com o advogado. Por isso que esse guia existe. Porque você não pode trabalhar com locação sem saber o mínimo. Além da importância também, porque na internet existe muito conteúdo, mas nem sempre eles são verdadeiros, assim como a gente viu nessa matéria que a gente está falando hoje, né? Então, a importância de ter algo que de fato está embasado para você procurar e tirar suas dúvidas do dia a dia. Eu vou dar uma de super sincero. Você sabe, Leandro, você lembra do... Você lembra do... Eu vou fazer um filme, Super Sincera. Você lembra de um personagem da escolinha, que era o Seu Saraiva? Como não lembrar? Seu Saraiva era o super sincero, né? Não tinha a menor paciência. E assim, eu também não tenho a menor paciência. Saraiva. Eu não tenho a menor paciência, eu sou bem intolerante com essas coisas. E eu saio cometendo sincericídio. Vou cometer um sincericídio agora. Eu não vou falar o nome, né? Obviamente, mas existe um advogado. Ele vai saber que é ele. Existe um advogado famosinho Não estou falando do Ciero, gente. O Ciero é muito técnico, muito bom. Entende muito de locação. Não é o Ciero. Existe um advogado que fala sobre direito imobiliário na internet e um aluno printou uma resposta de caixinha e me mandou que era um absurdo. Ele entende muito de outras áreas, diz que entende de locação, mas não entende de locação. Notadamente não entende. Alguém perguntou para ele na caixinha quem respondia por dano de arrombamento. E ele respondeu: o locatário, claro. Por quê? O locador não é responsável por segurança pública. Responsável pela segurança pública é o Estado. Isso está errado. É uma pessoa especialista em direito imobiliário, mas hoje o especialista em direito imobiliário é um generalista. O especialista em direito imobiliário não pode falar de locação se ele não for de fato especializado em locações. O especialista em direito imobiliário, e outra coisa, é um erro dizer que imobiliário é uma especialidade. Não é. O sujeito especializado em imobiliário é um generalista. Porque quanta coisa que você tem na própria locação. Então, ele falou um absurdo. O que determina a responsabilidade do dano do arrombamento não é a posse. Sem nexo de causalidade, você não pode responsabilizar o locatário. E a responsabilidade é exatamente do locador. É o contrário do que ele disse. E aí você tem pessoas com autoridade ensinando
inverdades. Aí o cara vai lá, vê um negócio desse e fala assim, mas eu aprendi com o professor fulano. Tá errado. Raquel, e como, em meio a tantas pessoas que são da área e hoje são influentes, descobrir aquelas que realmente estão embasadas na lei? Você tem várias formações, né, para estar aqui falando com a gente agora. Então, eu acho que você tem que procurar saber o que que a pessoa faz naquela área. Tem que saber o que que ela faz naquela área. E você tem que saber exatamente isso. Que o sujeito que fala assim, eu sou especialista em direito imobiliário, ele não é especialista sendo generalista. Ser especialista em imobiliário, ok, mas em que área do direito imobiliário? Direito imobiliário é isso. É enorme. Você vai falar de compra e venda, você vai falar de terreno de marinha, você vai falar de REURB, você vai falar de tanta coisa. Você vai falar de locação, mas você não pode você vai falar de alienação fiduciária, você vai falar de condomínio. Olha quanto subnicho. Então, tem que ter muita responsabilidade para ir para a internet e dar a cara para o sol, assim, e para ir para um jornal de grande circulação e falar uma bobagem dessa. Mas falar até papagaio fala, né? Então, né? Pois é, mas aí No caso dele, ele acaba... Ele tem que ser responsável pelo que disse, né? Porque isso causa isso é um desserviço, Léo. um desgaste, né? Não, é um absurdo, porque a gente luta para você educar o mercado, demora muito. E aí, uma notícia deseduca. É todo esforço. Você sabe aquela história do cara que pega um travesseiro de pena, abre e joga joga de uma montanha? Você vai sair catando, você vai catar tudo. Já era. Palavras ao vento, não tem jeito. Você falou, já era. Como é que você vai recuperar? Inclusive, ultimamente fazem muito isso. Falam o que quer, o papagaio vai lá. Eu tô falando papagaio, né? O papagaio vai lá e fala o que quer por aí. E depois sequer tem a coragem de ir. Porque assim, o que você falou. E voltar atrás. Vamos pegar um travesseiro de plumas e jogar lá do prédio. Você não tem condição de recuperar nenhuma. Mas também você vê zero esforço da pessoa que jogou essas plumas para pelo menos pegar algumas. Porque se pelo menos voltasse lá no mesmo local onde usou para falar besteira e falar só, eu cometi um erro tal dia, tem como eu ir aí e fazer uma errata em relação ao que eu disse, mas não acontece. E quando acontece é uma notinha no canto assim. Na Nunca verdade, é do mesmo jeito que foi falado o erro. Na verdade, eu entrei em contato com o editorial do jornal e a jornalista ficou bem preocupada e falou assim, olha, quando acontece esse tipo de coisa, a gente entra em contato com quem deu a informação e pede uma retratação. Não sei como que vai ficar esse negócio, né? E se vai ser uma notinha, qualquer coisa nesse sentido. Mas é muito complicado. Normalmente eles pegam aí alguns segundos. Foi na rede de televisão? Não, foi no jornal escrito? Foi jornal escrito e site. Então, normalmente bota no cantinho. Mas é o jornal mais respeitado, assim, nota de rodapé. Porque quando na televisão o cara fala besteira, aí chega no início, apenas corrigindo o erro. No final, né? No final do jornal fala, corrigindo o erro. Ontem eu disse que tal coisa, não é isso, é tal coisa. Mas o estrago já foi feito. Exato. Então... isso, parabéns. Fala isso, produção. Não dá pra ouvir nada que você tá falando. O que você disse? Rápido.
Às vezes a pessoa só ouviu aquela parte errada e não conseguiu ouvir a errata. Exatamente, é o que acontece. Inclusive, teve uma coisa aí, não sobre imobiliária, mas um tempo atrás teve uma situação bem complicada. E o que mais espantou é que foi repetido em várias edições de jornais o mesmo erro. E ao final de cada edição foi feita a errata. Ué, mas não errou de manhã, como é que erra de tarde de novo? Né? Mas isso acontece na mídia, tem que tomar muito cuidado. Mas você sabe o que aconteceu no caso dessa matéria? Ela saiu no site e no outro dia de manhã, no jornal da TV, eles estavam falando do que estava em alta na matérias em alta. E o cara repetiu na TV o conteúdo. Ou seja, deu mais propagação. Viu? O que eu acabei de falar. Como é que, se já foi... Digamos que você vai lá e fala, erramos. Mas aí vem a outra edição, ou na TV, ou no rádio, ou no outro jornal, porque hoje as informações elas são muito copia e cola, né? Sim. Infelizmente, também na área de quem é profissional. Matéria requentada. E também acaba acontecendo. É ótimo eu falar acaba. Está acontecendo, inclusive, na área de profissionais, ou que deveriam ser profissionais de publicidade e mídia, que eles simplesmente vê a matéria, copia e cola mesmo. Assim, isso talvez muda o título. O corpo da matéria é a mesma coisa. Então, isso é muito ruim. Como você disse, falou no jornal escrito, aí vai o cara, pega a matéria que está em alta, aí ele vai lá ler já na televisão aquele erro que foi dito. É uma confusão. É um negócio ruim. Não tem como recuperar essas penas, essas plumas que foram jogadas do alto do prédio. Estou filosofando hoje, gostou? Estou me sentindo Pondé. E o que acontece, né? Como é que a gente faz quando você tem o locador precisando no imóvel antes? Você tem que sentar e ver se o locatário compõe uma saída amigável, mas pedir o imóvel não pode. Aí a matéria fala também, no caso de dívida do imóvel, pode pedir o imóvel? Não pode pedir o imóvel, foi um erro atrás do outro. Pode pedir o imóvel, no caso de violação, pode pedir, também não pode. Quem vai botar fim no contrato de locação sem ser a hipótese de mútuo acordo é o juiz. Só o juiz pode rescindir o contrato de locação através de sentença, dar o prazo de desocupação voluntária sob pena de despejo compulsório. O cara não pode pedir o imóvel. Raquel, por que não pode pedir? Eu estou fazendo a pergunta para Clara, deixa. Não, vício, pelo amor de Deus. É o vício de ser entrevistadora. Fala você, que ela quer fugir do roteiro. É que não tem roteiro. É que não tem. Não tem roteiro. Eu que estou descobrindo aqui agora. Então, essa sou eu. A pessoa quer sentar aqui, senta lá e perguntar e responder, entendeu? Eu não entendi nada, mas vai lá, eu tô aqui. Qualquer coisa eu tô aqui. Então, mas não pode pedir o imóvel no caso da dívida, mesmo com dívida, e isso é um negócio que todo mundo erra, Clara. Você não está pagando o aluguel, desocupa o imóvel. Não pode. Sabia, Leandro? Não pode? Não pode. Porque o artigo 62, se eu não me engano, confere ao locatário o direito de purgar a mora. Só abrir um parênteses aqui rapidinho, aproveitar que a produção está aqui. Olha, se for pedir o imóvel... eu tenho que pedir o imóvel. Vou repetir aqui a fala da doutora aqui. Não pode dizer que é para uso próprio se não for realmente para uso próprio. Isso é contra a lei da cadeia. Não, brincadeira, da multa. Cadeia não dá, não, mas dá processo criminal. Dá processo criminal. Tem que dizer assim, é porque eu vou para alugar para outra pessoa. Não pode falar, é para uso próprio, vai alugar. Mas na vigência não pode, professor. Não pode, tá? A pessoa vai estar falou que era para uso próprio e tal, aí vai abrir uma loja, aí você tá roubada. Ainda mais aquele inquilino que gosta de arrumar problema na tua vida. Viu? Essa foi bem direta, né? A produção está aprendendo no podcast. Não, ela tá aprendendo o quê?
Não, eu vi falar, não, porque qualquer coisa eu digo. Não, ela não falou isso, gente. Eu tô brincando. Ela nunca disse que ia dizer uma coisa que não seria, porque isso não é da produção. Imagina. Continua lá com a outra coisa que você estava falando, que eu te interrompi. Então, eu estava falando que, mesmo que seja para... Mesmo que o locatário não esteja pagando, né? O locador não pode pedir o imóvel. Sim. Porque o locatário em débito pode evitar o despejo purgando a mora. O que é purgar a mora? O juiz entra com ação de despejo e fala assim, seu juiz, o locatário não está pagando o aluguel. Aí, a lei fala que o juiz vai intimar o cara e vai falar assim, olha, você tem que responder a ação de despejo por falta de pagamento e nesse prazo você pode purgar a mora, que é, vai lá e deposita tudo que está devendo, inclusive custas e honorários, e evita o despejo. Entendeu? Então, como ele tem essa faculdade de purgar a mora, você não pode pedir o imóvel. Só quem pode botar fim na locação é o locatário. Então, foi um erro atrás do outro na matéria. Violação contratual também. Quem vai apreciar se houve uma violação para pôr fim ao contrato, também é o juiz. O locador não pode agir por conta própria dentro da vigência. Olha que maluco. E aí, eu fico no Instagram igual uma maluca, ensinando todo dia, gente, é assim, é assado, é assim, é assado, para depois... Porque tem a burocracia. Eu não acho que é burocracia, não, produção. Não? Não. Eu acho que precisa existir um ambiente de segurança jurídica. Não pode ser casa da mãe Joana. Isso é porque às vezes a pessoa quer falar que é do proprietário, do locador, para facilitar a vida. Não, mas senão fica vazio, ninguém te ouve mesmo, faz corte de som. Mas é porque minha voz tá muito É porque ruim ela hoje. é locadora. Isso. Eu tô me sentindo, né? A produção é locadora, mas ela tá rouca. É porque acontece, quando você escuta que o direito é seu de resolver, é mais fácil do que você saber que é um juiz que vai decidir. Quando você ouve alguém falar, ó, a decisão é sua, é mais fácil do que você falar assim, ó, é o juiz que vai vir decidir, né? Por isso que eu falei que vem a burocracia. Porque pra gente que tá ali locando, é mais fácil a decisão ser nossa. Mas assim, eu acho que existem caminhos para você não depender tanto do juiz. Você pode agir em relação a quem está devendo, sem pedir o imóvel. Por exemplo, uma coisa que eu ensino para os alunos, eu ensino uma notificação que o cara que está sempre devendo, ele nunca paga em dia, ele só paga fora da data. E vive cheio de desculpa. Aí o que acontece? Você não pode pedir o imóvel, mas ele está sempre pagando atrasado. Você pode notificar e falar, fulaninho, deixa eu te dizer, lá no contrato diz que você tem que pagar dia tal. O artigo 23, inciso 1 da Lei de Locações, diz que o locatário é obrigado a pagar o aluguel em dia. Então, eu quero te dizer, quando você todo mês paga fora do dia, não importa que você esteja pagando multa e juros, você está violando a lei e o contrato. Então, deixa eu te falar uma coisa, não está legal. Eu estou te notificando para você parar com isso, para você passar a pagar em dia, e assim, se não estiver cabendo no seu bolso, quero te dizer que o diálogo está aberto. Se você quiser, você pode devolver o imóvel ou negociar uma rescisão por mútuo acordo. Por que é bom fazer?
Porque você tá. Aí você fala com ele assim: olha, se você faz isso, a gente não entra com ação de despejo. E se eu tiver que entrar com ação de despejo porque você só paga fora de data, eu vou pedir multa. E a multa padrão do mercado são 3 aluguéis. Você pode sair de boa, sem multa, mas se eu entrar com uma ação por atraso reiterado, eu vou te pedir multa. O que você quer? Você quer sentar para conversar? Porque você não pediu o imóvel. O que você fez? achei essa postura chique, tá? O que você fez foi franquear o diálogo. Entendi. Então, são coisas que você faz mantendo a sua zona de controle. Mas se você notifica, então você pode entrar com ação de despejo? Você poderia entrar com uma ação de despejo por violação. Entendi. Você pode entrar com uma ação de despejo, ok. Mas o melhor dos mundos é você não depender. E aí, nesse caso, você pode o mais, mas você não pode o menos. Você pode entrar com uma ação de despejo, mas você não pode pedir o imóvel. Complicado. Mas Por isso que é chique o que ela fez ali, de você conversar e dar a sugestão, tipo, saia de boa vontade, vamos evitar a multa. exato. Você É está sendo chique. convidado a Mas retirar. você sabe o que acontece? O que acontece muito no mercado, e não é só no Espírito Santo, nacionalmente? As pessoas não têm o traquejo da conversa. Certo. Não sabe fazer a tratativa. Não sabem fazer. E muita coisa poderia... nos meus contratos, existe uma coisa que eu chamo de cláusula de paz. Ninguém pode entrar com uma ação sem ter proposto uma sessão de conciliação antes. Porque, gente, a gente não faz para tanto processo. O Brasil é o Não dá país... conta. O Brasil é o país que mais se litiga no planeta. É o país com mais processos judiciais no planeta. O CNJ está de cabelo em pé com a meta lá de 2030, com mecanismos de desjudicialização. Está na nossa mão. Verdade. Parar de botar tudo na conta do judiciário. O judiciário não aguenta. E às vezes sabe o que acontece? Você fala assim, gente, por experiência própria. O inquilino, ele vai te irritando, ele não vai cumprindo com os prazos. E aí a gente não toma medida rápido, o negócio vai inflamando, e aí você já perde a cabeça, você já perde a paciência. Esse diálogo aí, eu não pensei em ter, porque eu tô com uma situação. Não pensei agora, pensei no diálogo. Porque eu só ia pedir. Já queria mandar ralar. Rala, pô! Mas é Achei- negócio. Achei bonito. Você viu porque que eu chamei ela para prestar atenção? Você viu, né? A conversa é muito válida. Ó, gente, sabe o que acontece? O que é ser minha produtora? Ela vai ganhar essa Ganhando notificação. conhecimento. Ganhou a consultoria. Ganhou a notificação. Sem Ganhou pagar. no ar. Resolvi um problemão, gente. Você viu aí? Tá resolvido. Chamei, quando eu vi que o bicho estava isso aqui é bom para você. Mas é verdade. Eu acho que o brasileiro, a gente vai sendo tomado pelo dia e vai falando, não, mas vai resolver. Não, semana que vai O resolver. brasileiro não está sendo tomado todo dia, não, filho. Está sendo tomado de assalto, é diferente. Não. Então, assim, a gente vai postergando o negócio. E aí, quando a gente perde a paciência, que aí, às vezes, né, acaba indo para o judiciário, indo para... Sabe? Só sai. Não quero mais saber. No diálogo bom, já passou a época de ter. Não, acaba sendo gente, estressante. hoje não é negócio depender de processo judicial. Não Até é. que o processo acaba, a pessoa nem tem bens no nome dela mais. Não é legal mesmo. A justiça não é legal. Entendeu? Tudo que você puder evitar é melhor. Evitar a fadiga. E o acordo sempre E é despesa, bem né? feito. Porque se você tem que ter um advogado, você vai ter outras despesas, você vai gastar tempo, é um monte de coisa. Ó, eu me meti muito. E o que custa perder um pouquinho na negociação, mas ganhar com o imóvel estando apto para uma nova locação mais rápido? Verdade. Ótimo. Verdade. Entendeu? Às vezes mas isso é muito cultural,
produção. Isso é muito cultural, Mais né? fácil que falar o nome, que o nome é complicado. Não, e assim, isso não é venda, mas produção. Os problemas seriam muito mais fáceis de resolver se tivesse acesso a um conteúdo da Raquel. Locapedia, Locapedia. Para quem não conhece, Locapedia Arsenal tá dentro do Raquel Flix. Dentro do Raquel Flix. Olha lá, ó. Deixa eu botar aqui para o pessoal ver. Cadê? Tá mostrando? Tá mostrando. Ah, gente! Raquel Flix. Isso aqui, ó, gente, é a cinetinha das emoções. Vai bater aqui. Cinetinha das emoções da locação. Baixei Raquel aqui. Trim. Raquel Trim. Não pode falar o outro nome, senão a gente deixa a Alexa doida. Viu, Alencar? Não vai rolar. E aí, tem o Locapedia Arsenal dentro do Raquel Flix. Dentro do Raquel Flix. Na verdade, existe o combo Locapedia, que é o Locapedia Arsenal, Locapedia... Eu vou explicar. Locapedia Lives e Locapedia Dúvidas. É o seguinte, Locapedia é a enciclopédia das locações, né? Sim. O Locapedia Arsenal são mais de 130 modelos para tudo que você pensar. Essa notificação que eu falei, notificação para o proprietário que não está querendo fazer manutenção, notificação para o locatário que relatou um problema estrutural, mas está dificultando o acesso do prestador, notificação para o locatário que o imóvel está à venda, mas nunca está em casa, ele fica só fazendo o jogo duro para não mostrar o imóvel que está sendo vendido. Entendi. Notificação para tudo. E existe um aplicativo que o aluno joga a palavra-chave do problema dele e aparece para ele tudo que tem de documento. Tem o Locapedia Lives, que é essa organização por temas. Eu estou com um problema sobre, sei lá, enchente. Existe uma live que foi feita sobre enchentes na locação, envolvendo imóvel alocado. Sim. Raquel, deixa eu te falar. Todo mundo que tem imóvel em Cobilândia. Deixa eu te... Acabou com nós. Deixa eu te falar. Acabou. Não acabei nada, porque eu moro em Itapuã. Não, mas nesse não, que o pessoal vai saber quem é. Não, deixa quieto. Quem é? Eu moro em Itapuã, não acabei com ninguém. Não, mas o pessoal vai saber quem é que vai ter problema essa semana. É isso que eu tô falando. Eu tô falando que o pessoal vai sacar. Vai vir problema se estiver ouvindo. Mas, Raquel, aproveitando aqui, deixa eu fazer uma pergunta. De repente a Clara pode ajudar até o final aqui do programa. Porque a gente fala muito da Raquel Flix aqui, mas eu nunca acessei a plataforma que vou botar na tela para o pessoal ver, de repente. Não, mas é porque o acesso tem senha e tal, não é... depois manda para... Você consegue, Clara? Não? Vamos fazer A Raquel consegue. Manda aqui a senha aqui, o login para a Leliane, que eu acesso aqui. Para daqui a pouco, então para o próximo programa, não sei. Porque tá ao vivo, não sei se vai dar tempo. Mas continua aí. Tá. Legal. Para poder mostrar, né, por dentro, como funciona a Raquel Flix. Só olhar Não, ali. com certeza. Só o pessoal ver ali como é que Sim. funciona. Ótimo. Locapedia é muito legal. Você acha? É uma baita de uma dica. Ué, mas já não de uma tem ajuda. Não Locapedia separado? Não existe. Não, eu ainda não vendo ele como assinatura, mas ele vai ser vendido como assinatura. Mas olha só, não existe no Brasil nada como Raquel Flix e nada como Locapedia. Sim. Uma coisa. Nada de Você tem quem venda combo de documentos de locação? Tem. Mas não. De modelo, sim, mas nada tão grande quanto o meu acervo. Com tanto conteúdo. Com tanto conteúdo e nada com essa organização. Que a pessoa busca por palavra-chave e encontra o que precisa. É porque é um mundo de informação que a gente
nós leigos, né? Que todo mundo, assim, às vezes, fala, nem todo mundo coloca o imóvel na imobiliária. E aí, são informações que a gente não tem. Às vezes, você não tem um advogado, ele faz por conta própria. E isso ajuda demais. A pessoa que fica à frente das locações, você vai ter uma boa base para evitar problema. Sim. Tanto Então, pro locador quanto pro Muito locatário, bom, né? porque evita desgaste dos dois lados. Sim. Total. É verdade. É isso. Então, vambora? Então, Acabou? Vamos. A Então, apresentadora A vai apresentadora vai fazer o- terminar? Não sabe. Então, não terminar. Não preparamos, a gente só ensinou como começar. Agora você só dá tchau e até o próximo. Pode mandar, vai lá, com você. Bom, gente, foi um prazer estar aqui hoje. Não, vamos no fazer um Expresso. merchan de Ah, tem que fazer o novo. merchan aí. Então, Então, vamos fazer o merchan de novo, tem Vamos problema. fazer o merchan de novo, gente. Primeiro, Olha só. primeiro você mostra ali, Raquel, de novo, e explica o que é isso aí que eu vou te mostrar agora. Explica o que é isso aí. Ah, então, isso daqui eu vou- é a Raquelzinha. É a Raquelzinha? É a Raquelzinha. É o kit. Você sabe que o pessoal tá chamando de Raquelzinha? Mas É, a Raquelzinha, gente. podia ser é mini muito, Raquel também. É muito Aqui a igual. gente tem um A exército de Minimin. Raquel. A Minimin. Gente, Minimin. eu não quero dizer nada. A Minimin É a é Minimin. muito eu. Olha lá. É a Minimin. E é o seguinte, É a é para você ter na Funko. mesa. Ah, É para você ter na mesa. sim. Inclusive, eu implantei uma coisa. Todos os meus alunos que renovaram, ganharam. Ah, que legal. Todo mundo que renovou ganhou o kit e vai receber em casa a cinetinha das emoções da locação Raquel Flix. Dá para ver? Dá pra ver, peraí. Vou botar aqui, olha lá. Dá pra ver assim, ó. Vai lá. Puxa pra perto de você. Puxa pra perto de você. Mais Ai, perto. não sei se dá para ver. Dá Raquel pra ver. Flix, ó. Raquel Flix, tá ali. Olha aqui no seu meio. E aí, pronto. É porque tá Ah, refletindo, refletindo. né? É. Mas Tá escrito Raquel Flix. Acredita. Aí, deu pra ler. ali, Tá Raquel escrito Flix, agora Raquel deu. Flix. E aí tem a bonequinha aqui. Então, olha, o que acontece? Fez a captação de um imóvel, Ah, bate na cinetinha. Finalizou uma locação sem problema, bate na cinetinha. isso. Outra Exatamente. coisa, quer xingar o locatário, bate na cinetinha. Xinga. Entendeu agora? Xinga e bate Clara, na pra que Você Entendi. A sua bronca é com o locador também, bate na cinetinha. Ah, não é com o prestador, bate na cinetinha. Cinetinha de emoção. Por quê, gente? Locação é isso, né? É emoção do início ao fim. Então, eu fiz esse merchan, meu livro, para quem quiser o link, também tá aqui. Gente, eu tô boa de merchan, hein? Daqui a pouquinho Vamos falar de vão me coisa boa. contratar. Quero falar de novo das Se imobiliárias modelo, Claro, agora, nesse momento. Aliança Web Imóveis, agradecer, porque a Aliança e a Adinha que fazem o nosso podcast acontecer. E A também, Adinha Amamos Alugar e mesa completa, isso aí. que Eu já tô aqui, ó. coloca, Aí. gente, essa Gostou? delícia Gente, aproveita. aqui. Uma Gostou? delícia. Eu Muito falei mesmo. muito hoje, não comi, mas eu comi antes. É verdade, o bolo. Aí eu falei assim, gente, ó, eu vou ter que comer antes, porque eu vou ser entrevistada, eu comi antes e vou comer de novo. São coisas que quem é dono do podcast pode fazer. Se eu fosse você, tinha um podcast. Se você observar, você vai ver que o bolo já tá com um buraco ali. Fui eu. Maravilhoso. Um beijo! Até nosso próximo encontro. Agora sim, vai lá, Clara. Agora posso voltar? Vai lá, tchau. Tchau, gente. Foi um prazer. Muito bom. Esse é o Expresso Imobiliário. Uma xícara de conhecimento. Até o próximo episódio com muita informação. Aqui você está sempre quentinho.